Eduardo Oineg, jornalista formado pela PUC de São Paulo, ocupou vários postos e travou contato com os principais tomadores de decisão do país, entre políticos, empresários, acadêmicos e estudiosos. Comandou coberturas sobre as maiores guerras comerciais brasileiras e nos esclarecerá sobre as manifestações de 2013. Sempre que você compara manifestações, você pode cometer um erro grande. Mas se a gente puder classificar, que também é uma ousadia, a gente pode classificar as manifestações quanto ao propósito. A passeata dos 100 mil, que você citou, a manifestação das diretas na década de 80, o movimento pelo impeachment do Fernando Collor nos anos 90, e também o impeachment da Dilma mais recente, tinha um propósito específico. Você podia dizer, olha, eles queriam isso. A manifestação, ou o conjunto de manifestações de 2013, é muito diferente dessas todas, esse conjunto, porque é difícil você identificar o propósito específico. Tinha um estopim, que era o preço das passagens, foi o estopim. Mas você dizer que o propósito era específico, é difícil. Nesse sentido, elas são muito diferentes. Se você quiser comparar também quanto ao desfecho, ou a solução, ou ao resultado, aí você tem também manifestações que atingiram o seu objetivo e manifestações que não atingiram o seu objetivo. A de 2013, se você entender que o objetivo surgiu de passagens, etc., ela não atingiu o seu objetivo, mas produziu uma discussão que a gente está travando até agora. Se as pessoas saíssem às ruas só para as passagens, eu duvido que a gente tivesse testemunhado o que a gente testemunhou. Não tem jeito. Tem fotografias, e vocês têm como resgatar algumas, que resumem muito bem o que era aquela manifestação. Um sujeito com uma placa pedindo educação padrão FIFA. O outro com uma outra placa pedindo um hospital padrão FIFA. Lembre-se que isso foi um ano antes da Copa do Mundo. Aí tinha gente pedindo para que o Ministério Público pudesse trabalhar de um determinado jeito. Aí teve outro que pedia aumento da previdência privada. Talvez o motivo pelo qual as pessoas não saíram de novo às ruas tenha sido o resultado das manifestações de 2013 para este propósito. Você não resolveu o problema das passagens. Então talvez isso seja uma explicação. Aquela arma não foi a arma suficiente ou necessária para poder combater a discussão das passagens. As manifestações de 2013 elas acabaram sendo muito maiores do que a discussão de passagem. Se fosse discussão de passagem, todas as placas, imagens, vídeos, você veria passagem, 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 passagem. E não é isso. Você via passagem, saúde, educação, PEC disso, PEC daquilo. Era de tudo. As pessoas, inclusive pessoas que não pegavam ônibus, muita gente que não pegava ônibus, que não pega ônibus, estavam nas ruas também. Crianças pequenininhas também estavam nas ruas. Era outra discussão, era um grito. Não era exatamente, surgiu como uma reivindicação, mudou. E se fosse, você tem razão, talvez hoje a gente veria de novo pelo mesmo motivo e a gente não está vendo. Eu diria que o sucesso da manifestação produziu manifestações e você teve uma sequência em que as convocações foram gerando uma animação, as pessoas foram gostando da capacidade que elas entenderam naquele momento que elas tinham de se mobilizar e de repercutir. E quando você pega o poder extraordinário das redes sociais, e talvez há 20 anos, há 10 anos, você não tivesse nem tantas, nem tão intensas, nem tão grandes, quanto agora. O papel dos estudantes foi fundamental, não há dúvida nenhuma, mas é o que você disse, aos poucos isso foi se perdendo, porque por trás disso havia um descontentamento, não havia exatamente uma grande reivindicação. Se você for nas diretas já, você tinha um motivo, fazer aprovar o projeto para você ter diretas no Brasil nos anos 80. Então tinha um dia para você votar. E aquele dia houve a votação, não passou a emenda das diretas, a manifestação refluiu. E isso é importante numa manifestação. Você tem um motivo, algo que a leve. Pode ser até um processo revolucionário, como você viu nos anos 10, nos anos 30, nos anos 50. Mas em algum momento você atinge o objetivo. Quando você não atinge o objetivo, você fica batendo
com a cabeça na parede e vai perdendo, e um pouco foi isso que aconteceu em 2013. Eu diria que se você quiser, existe uma outra alternativa, que se não foi uma conquista da sociedade sobre o poder que ela tinha, foi uma percepção por parte dos políticos de que do outro lado tem gente capaz de fazer bagunça e gritar. Então não sei se foi um processo de conscientização da sociedade sobre o seu poder, ou um processo ainda que no início de conscientização dos políticos do poder que a sociedade tem. E talvez isso seja mais forte. É como uma nação que tem arma nuclear e uma que não tem, a que não tem olhando para a que tem e falando, eles têm a bomba, eles podem apertar o botão. E a que tem, talvez não tenha essa consciência. Então, de lá para cá, a gente já teve alguns motivos para que a sociedade saísse às ruas. E a sociedade não saiu daquele jeito nunca mais. Não daquele jeito. Saiu outras vezes, mas não daquele jeito. Mas os políticos se comportam como se eles pudessem, nós, sociedade, o Brasil, pudesse sair de novo. Então, talvez haja um sentimento dos políticos de que um pouco de cuidado a gente tem que ter. Olha, a juventude é fundamental para liderar um processo. A inquietação, a vontade de um futuro melhor, mas você vai encontrar nas manifestações ao longo da história um cruzamento entre pessoas mais jovens, sim, mas sobretudo a boa formação. A liderança de um movimento está na universidade, está em pessoas que têm um curso superior ou algum grau econômico, classe média. É difícil você não encontrar esse cruzamento. Mesmo você pode voltar na história, você vai encontrar advogados, jornalistas, pensadores, historiadores, sociólogos, que são os que pensam, muitos ligados à área de humanas, quase sempre, mas médicos, que pensam a transformação. E eles vão ser jovens, não vão ser pessoas com 60, 50, 70 anos, mas, sobretudo, serão pessoas inquietas intelectualmente. A gente vai falar de despreparo da polícia, a gente vai falar horas, né, sobre o despreparo da polícia. Agora, o despreparo da polícia num ambiente tão inédito quanto aquele, você pega as dificuldades e o despreparo e multiplica por... Eles também, além de tudo, estavam com medo físico. Ao contrário das situações tradicionais de confronto, com torcida de futebol, que eles têm um certo domínio, acontece todo final de semana, mas quando sai do controle, quando vai para... Ninguém tinha noção, nem o movimento Passe Livre, nem ninguém que estava nas ruas tinha noção de que tamanho isso ia alcançar. E aí nós estamos falando do absoluto despreparo da polícia para lidar com esse tipo de coisa. Treinamento para crise, como cuidar, como separar. É óbvio que a maioria das pessoas estava pacificamente nas ruas, é evidente. E é óbvio que sempre vai ter uma turma maluca, e tinha os black blocs completamente doidos, que estavam a fim de fazer a arruaça. E aí eles sabem se misturar, sabem produzir confusão e querem produzir um desastre. Por sorte, não teve um grande desastre. Mas por sorte não teve um grande desastre. Descontentamento talvez seja uma palavra importante para explicar. Um desconforto da sociedade com que ela estava vivendo, as informações sobre o investimento que o Estado fazia no futebol, nos estádios, a criminalidade campeando no Brasil, não para de crescer. Enfim, a sensação de que o país, mesmo sendo um país com um PIB alto, a sociedade não tem uma qualidade de vida compatível com o tamanho da economia. A história das passagens, ela atinge um grupo, porque, vamos lá, quanto o estudante paga pela passagem comparado ao que não tem o passe estudantil. Então, a gratuidade existe, é um pedaço importante das passagens. Não houvesse a gratuidade, você seguramente teria passagens mais baratas para todo mundo. O problema é que tem um pedaço importante que não paga. Hoje em dia é considerado idoso, um cara com mais de 60 anos tem direito à passagem gratuita.
O cara com 60 anos é idoso, o cara com 60 anos não pode pagar a passagem de ônibus. Se ele não pode pagar a passagem de ônibus, você tira uma parcela importante da sociedade. Alguém vai ter que pagar essa conta. E fica esse jogo. Eu não acredito que os 20 centavos produziram isso tudo. Do contrário, como você bem colocou antes, a passagem aérea subiu. Ela está parada naquele patamar desde então. E por que as pessoas não voltaram às ruas? Aquilo foi realmente aquela história de relacionamento quando está desandando e que vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Aí um dia você escuta algo que é até pequeno comparado com o que você está, com o que você viveu, com o que você está sentindo, vai você fala, chega, chega, basta. Aí, outro lado, a pessoa fala assim, o que aconteceu? Nem é tão impressionante, mas é o estoque. E o Brasil produz estoque de desconforto, estoque de notícia ruim para um país tão rico. Qual foi a transformação que isso tudo produziu? Talvez, como eu digo, na cabeça dos políticos, um certo medinho, tá? Não é medão não, medinho. Tem um bicho aí do outro lado chamado opinião pública, de repente ela mexe, pode acordar, e se ela rugir faz barulho, como rugiu. Mas não é que rugiu e entrou nos palácios e produziu a revolução, não é isso. Foi lá, fez um barulho, se mexeu, as pessoas ficaram impressionadas e as autoridades olharam e falaram, caramba, tem um troço aí, mas eu acho que para aí, entendeu? Meu sentimento é, parou aí. A gente teve em 2015, mas 2015 era para tirar a Dilma. Tirar a Dilma não é uma coisa tão espetacular, entendeu? Quanto 2013. 2013 foi um negócio espetacular, do ponto de vista das cenas, um negócio incrível. Mas 2015 foi mais eficaz nesse sentido, porque conseguiu, deu suporte a um processo que estava no Congresso. Teve gente que também saiu pró-Dilma, mas ali tinha manifestação com um propósito, os que apoiavam, os que eram contra. 2013 não é assim. A passeata dos 100 mil, ela tinha uma clareza, e a de 2013 não teve. 2013 deu aos observadores, principalmente aos políticos, a percepção de que existe uma voz chamada opinião pública. O Brasil viu isso acontecer em alguns momentos, viu isso em 64, viu isso em outros momentos, antes de 64 também, mas não nessa dimensão. Agora, essa dimensão não é parte de um processo de conscientização da sociedade, que hoje conhece mais seus direitos. Eu acho que essa é uma visão muito generosa. Eu acho que essa mobilização é resultado da capacidade de comunicação das telecomunicações, das redes sociais. Hoje, o Brasil, nos anos 90, as pessoas entravam na fila para comprar um telefone fixo, nas casas. Alguém ia fazer uma ligação telefônica e ligava para outro estado e falava silêncio que eu estou no interurbano, silêncio que eu estou fazendo uma ligação internacional. Hoje em dia você pega o seu WhatsApp e você fala com qualquer parte do mundo e não faz a menor diferença. Então você mobilizar daquele jeito, como que você poderia produzir uma mobilização nos anos 80? Teria que ser num grau de desconforto muito grande. Aqui não, o grau de desconforto pode ser menor, porque a capacidade que você tem de produzir é maior. Agora, várias vezes depois de 2013 tentaram reproduzir 2013. Toda hora tem um grupo chamando um 2013 aí. E não vem, mas não vem. Não veio quando prenderam o Lula, não veio para defender o Lula, não veio para atacar o Lula, não veio para tirar... Não se repetiu. A 2013 não se repetiu. Mesmo a gente tendo motivos para reclamar de coisas variadas. E agora nós vamos ter um ano eleitoral. Ninguém está esperando 2013 agora, né? E 2013 nem ano eleitoral era. Nem ano eleitoral, nem perspectiva de mudança tinha, porque 2014, se houvesse um grande desconforto contra o governo, a Dilma não seria reeleita. Ela foi reeleita em 2014. Né? A oposição não conseguiu tomar o governo em 2014. Então era um desconforto, mas ele era tão pulverizado que não produziu grande mudança, a não ser um sentimento de que tem uma coisa esquisita no ar e ela está por aí. Eu não sei quando esse sentimento vai aflorar.